Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Ao anterior, nós falamos um pouco sobre o conceito de orientação a objetos num contexto geral, não apenas voltado a requisitos, mas como que é visto, como que é praticado, como que é utilizado em um contexto geral na área do TI, principalmente voltado ao lado do desenvolvimento, ao lado de programação. Mas agora nós falaremos um pouco mais a fundo sobre isso, porém trazendo para o lado do analista, para a análise de requisitos. Então, a partir daqui, nós realmente começaremos a ver as técnicas de análise de requisitos que são orientadas a objetos, como que elas são utilizadas, como que elas são aplicadas e o porquê que elas são importantes no nosso cotidiano, tá bom? Bom, nós vimos que a análise de requisitos orientada a objetos é uma abordagem fundamental no desenvolvimento de softwares, que se concentra na modelagem de sistemas de software com base em objetos e as suas interações. Então, na aula anterior, nós vimos o que são os objetos, quais são as interações que podem ser feitas entre eles, interações entre objetos e usuários. E essa abordagem ela é amplamente utilizada em projetos de software modernos, como sistemas empresariais, aplicativos web e aplicativos móveis, assim como eu também exemplifiquei na aula anterior para vocês, tá bom? Bom, para realizar uma análise de requisitos orientada a objetos eficaz, diversas técnicas podem ser aplicadas. Então, nesta aula, nós veremos as técnicas que nós podemos utilizar para poder fazer uma aplicação voltada à orientação a objetos, tá bom? A primeira delas que nós veremos, inclusive, nós teremos aulas para praticar, para fazer, para construir do zero, é o diagrama de caso de uso, beleza? Então, o diagrama de caso de uso ele é um dos exemplos ou um dos modelos ou uma das técnicas que é aplicado à orientação a objetos e os analistas de requisitos utilizam. Legal? Bom, os diagramas de caso de uso são uma técnica importante para capturar as interações entre os atores e o sistema de software, beleza? Quem são os atores? São os usuários e sistemas internos que interagem ou que utilizam ou que consomem informações de um sistema de software. Eles ajudam a identificar os principais cenários de uso do sistema, representando as funcionalidades oferecidas a partir das perspectivas dos usuários, e esses diagramas são úteis para definir os limites do sistema e para estabelecer as funcionalidades que devem ser desenvolvidas. Bacana? Bom, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de visualizar um diagrama de caso de uso, se vocês já construíram. Se não construíram, não visualizaram, não tem problema. Este curso aqui a gente vai trazer tudo isso. Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo, tirei da internet mesmo, tá? Não fui eu quem construí, mas para vocês entenderem como que um diagrama de caso ele é construído, tá bom? Então nós temos aqui uns bonequinhos feitos por palitos, como vocês podem observar, e esses bonequinhos aqui eles são considerados os atores, tá? Então se voltarmos aqui ao texto anterior, usuários e sistemas externos são considerados como os atores. E aí esses bonequinhos aqui eles são considerados os atores, tá bom? Então os nossos atores, como nós lemos anteriormente, eles são os responsáveis, né? Ou as pessoas que interagem com o sistema, com a ferramenta, com o serviço no qual nós estamos construindo, beleza? Então, tudo que está dentro desse quadrado no centro é considerado como uma usabilidade, uma funcionalidade, uma requisição sistêmica. Bacana? Então, nós temos aqui o seguinte, algumas ações, tá? Então, esse diagrama ele é literalmente para representar ações em que os atores, que são os usuários, fazem dentro do sistema. Então, um exemplo aqui, ó, o nosso cliente, ele faz o quê? Quais são as ações de um cliente anfitrião no caso? Ele paga o depósito, ele registra a satisfação e ele
analisa o primeiro esboço do livro de visitas. Isso daqui é um exemplo de ação de um cliente do evento, né? De um anfitrião. E ele também personaliza o aplicativo do evento, ou seja, este tipo de usuário, neste exemplo, neste contexto, seria uma espécie de administrativo, o cara que pode ou o cara que faz tudo. Bacana? Bom, nós temos um outro que seria o quê? O personalizador do aplicativo do evento. Qual a única ação que ele tem dentro do sistema? Personalizar o aplicativo do evento. Beleza? O design do livro de visitas, ele tem aqui duas ações dentro do sistema. O usuário ele faz o quê? Faz o design do livro de visitas e também as edições finais. Beleza? Então esse ator aqui ele tem essas duas ações. O licenciado. O licenciado, quais ações eles possuem dentro do sistema? Estou colocando no exemplo plural, tá bom? Porque pode ter mais de um ator com o mesmo permissionamento ou com a mesma função, beleza? Mas o licenciado, no caso, ele fornece o evento, ele registra a satisfação e ele encerra o evento. O que é considerado o evento aqui? Bom, depende do sistema. Esse exemplo que eu peguei no caso, ele não tem nenhuma exemplificação do que o sistema poderia ser, a não ser pelo que está escrito, tá? Mas aqui ele só fala que é um exemplo do diagrama de uso, beleza? Mas poderia levar isso daqui para vários conceitos, dependendo da funcionalidade ou do propósito do meu sistema. Dando continuidade, olha só, relações com o cliente PT. O que ele faz aqui? Ó? Ele pode criar um hub, ele pode voltar a falar com o cliente. E por fim, nós temos o diretor PT de personalização pós-evento, que ele coordena a criação dos livros de visita, edições finais e envia para impressão, tá bom? Então aqui eu estou falando de ações, tá? Poderia ser algum desses usuários aqui sistemas integrados a esse sistema do centro que fizesse requisições, ações, enviasse ou buscasse dados daqui. Mas eu estou colocando num contexto que cada um desses atores aqui eles fossem pessoas, fossem usuários interagindo com o sistema e cada tipo de usuário com um determinado tipo de permissionamento, com um determinado tipo de dever ou tarefa. Bacana? Então isso daqui, ó, você como um analista de requisitos é o responsável por criar. E aí o que é interessante ressaltar? Olha só, não é toda empresa, não é toda equipe, não é todo projeto que exige, tá? Eu já trabalhei em locais bem certinhos que exigiam tipos de diagramas específicos de acordo com ocasiões e necessidades específicas. Então, diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de estado de máquina e por aí vai. Mas eu já trabalhei em lugares que tudo é representado como um fluxograma, tá? Então você pode e consegue fazer de várias formas, só que aí varia de hábito cultural, de equipe, de exigência do seu nível de conhecimento também, beleza? Mas aqui eu estou trazendo para vocês só para um entendimento mesmo. Nós teremos aulas particulares para cada diagrama para fazermos construções. Segundo tipo que nós podemos usar para orientação a objetos é o modelagem de classes. A modelagem de classe é uma técnica central na análise orientada a objetos. Ela envolve a identificação das principais classes de objetos que compõem o sistema e a identificação dos seus atributos e métodos. Lembram ao anterior sobre o que eu falei? Objetos, atributos, métodos, características, funcionalidades e por aí vai. Os diagramas de classe são frequentemente usados para representar essas informações de forma visual. Lembra que eu falei em muitas aulas do nosso curso? Tudo que é textual nós transformarmos em visual fica mais fácil o entendimento até para as pessoas que não têm conhecimento técnico. Por isso que o Excel disponibiliza uma modelagem dos dados em Excel para gráfico, por exemplo. Que você olhando um gráfico, você consegue basear as informações. Diferente do que você olhar numa planilha
cheia de informações, cheia de colunas, cheia de linha e tentar assimilar. Da mesma maneira, as nossas modelagens aqui, tá bom? A modelagem de classes ajuda a organizar e a estruturar o sistema, fornecendo uma visão clara de como os objetos se relacionam e interagem. Então, olha só o motivo do porquê a modelagem de classe é feita. Para quem não viu, isso daqui é uma modelagem de classe, tá bom? Isso aqui é muito levado em consideração quando nós estamos construindo o banco de dados dos nossos sistemas, tá bom? E aí nós precisamos identificar aqui quais serão as tabelas, quais serão os campos, o que vai ser gravado, o que vai ter relação, e aí entra conceito de chave primária, chave estrangeira, não adentro aqui no momento, porque não é um curso peculiar para isso, mas para vocês terem um entendimento. Então aqui nós conseguimos fazer todo o controle em banco de uma forma ilustrativa ou das funcionalidades. Então aqui ó, eu tenho um evento chamado agenda. O que vai ter na minha agenda? Eu vou precisar abrir a agenda, registrar a agenda, registrar a agenda por dias, registrar agendas por semanas. Eu vou precisar de horários. Aí eu vou ter aqui obter horários disponíveis e alterar disponibilidade de horários. Eu poderia ter uma opção de obter horários já marcados, já agendados, por exemplo. E aí eu tenho uma relação como o próprio texto menciona, porque o meu horário ele é amarrado aos meus dias de agendamento, tá bom? Da mesma forma a consulta. Então vamos lá, vamos partir do início para vocês entenderem. Eu tenho um paciente e aí o meu paciente ele realiza a consulta, mas essa consulta para ser realizada, ela precisa ser agendada. Só que para haver o agendamento, é necessário a verificação de horário disponível. Olha só que interessante isso daqui. Então, para cada um, eu tenho as funcionalidades ou os deveres que deve haver ali para que o sistema ele funcione. Então aqui, ó, para o paciente deve haver a verificação de pacientes cadastrados, caso eu queira pesquisar se o paciente já existe na base ou não. Se ele não existe, eu devo conseguir adicioná-lo. Eu consigo obter aqui as consultas que ele já teve, criar consultas, localização, que aí é o filtro, né, de busca, e assim por diante. Beleza? Beleza, supondo que eu já tenho um paciente cadastrado e ele está fazendo ali uma consulta. Bom, essa consulta aqui ela pode ser para saber se já existe uma consulta agendada ou se já tem uma consulta marcada. Perdão, eu acabei clicando aqui com o mouse, tá bom? Então aqui eu consigo entender o quê? Que o meu paciente ele faz um agendamento de consulta a partir de um horário disponível, de uma data disponível, e aí essa consulta é realizada para aquele determinado serviço. O que seria esse serviço? Se eu colocar aqui em um quesito hospitalar, a minha consulta ela poderia ser uma consulta com clínico, ortopedista, pediatra e assim por diante, tá bom? Cardiologista e por aí vai. E aí o meu serviço, ele pode ser realizado como um exame ou aqui como limpeza e restauração. Poderia levar em consideração isso daqui, por exemplo, como um dentista, tá bom? Então, nosso diagrama de classe, voltando aqui para vocês terem entendimento, olha só. Organiza e estrutura o sistema fornecendo uma visão clara de como os objetos se relacionam e interagem entre si, tá bom? Então aqui eu tenho todas as interações e relações entre eles. O meu paciente até chegar no serviço aqui, ó, ele precisa de todas essas outras etapas. Todas essas outras etapas, elas estão diretamente ou indiretamente ligadas e amarradas, tá bom? Então, esse é um tipo de diagrama que você também precisa fazer a utilização. E novamente, é contextos que existem empresas que fazem usabilidade, outras não. A maioria das empresas hoje em dia é tudo bagunçado, é tudo por fluxograma, dificilmente acontece, mas quando tem é necessário, beleza? Nosso terceiro é o diagrama de sequência. Os diagramas de sequência são usados para representar a interação entre os objetos em um determinado cenário de uso. Eles escrevem como os objetos colaboram para alcançar um objeto específico.
Esses diagramas ajudam a visualizar o fluxo de informações e o comportamento do sistema em resposta a estímulos externos. Então aqui, ó, esse tipo de diagrama aqui é o de sequência, ele é para visualização de fluxo de informações e o comportamento do sistema. Então nós temos aqui, ó, a ação entre usuário, requisição, sistema e por aí vai, desde o usuário, que é a nossa casca, né, mexe na interface do sistema, até as camadas mais internas, o que acontece por baixo de maneira oculta que nós não vemos, muitas vezes não percebemos, até chegar onde precisa e ter o retorno das informações novamente. Ou seja, um exemplo aqui, ó. O usuário, ele para acessar o aplicativo precisa fazer o login. Então, a ação do usuário dentro do sistema é efetuar o login. O que acontece quando ele faz o login? Ele faz a inserção do usuário e da senha dele. E aí depende do sistema, o login ele pode ser feito por e-mail ou por senha, beleza? Então vamos lá. Quando ele faz a inserção do usuário e senha na aplicação web que ele quer fazer o login, existe uma busca no banco de dados para saber se o e-mail no qual ele digitou e a senha no qual ele digitou está cadastrada no banco, ou seja, se ele possui um cadastro e se ele possui um cadastro, esse e-mail e essa senha que ele digitou está correto ou não, beleza? Então, para saber se está correto ou não, vai passar por uma autenticação de e-mail e de senha dentro do banco de dados. Então, vai haver uma consulta dentro do banco de dados para saber se existe aquele e-mail e se existe aquela senha, ou se aquele e-mail é existente e aquela senha é pertencente àquele e-mail, beleza? E aí na volta vai haver um token de autorização, um token de verificação, um token de autenticação, e aí vai ter aqui o retorno para saber se usuário e senha são válidos, beleza? Bom, o meu retorno ele vai trazer para o meu usuário aqui por status. Quais são os status? Se de repente ter uma mensagem de erro, vai dar como usuário não existente ou usuário e senha errado, ou se for mais específico, usuário errado ou senha errada, ou se não tiver cadastrado, usuário não cadastrado, beleza? Agora do contrário, se ele foi lá, verificou que o usuário e senha está correto, autenticou e existe, ele vai pular essa etapa de mensagem de erro e vai efetuar o login, ou seja, vai redirecionar o usuário para a tela inicial da aplicação web, beleza? Então isso daqui é um diagrama de sequência, ou seja, mostra a sequência das atividades, a sequência das ações, desde uma ação do usuário em um objeto, num botão logar, né, a partir de uma inserção de login e senha, até o que acontece por baixo nós não observamos e não entendemos, porque dura milissegundos, né? Você clicou lá, já mostra. Login senha errado, login senha correto já redireciona. Mas tudo isso daqui é para você entender como que o sistema funciona, como que ele age, aonde que ele busca as informações, como que é feito a validação, por que que o retorno é feito daquele jeito. Tudo isso é através desse diagrama aqui, tá bom? Diagrama de sequência. Você, como analista de requisitos, novamente vai precisar saber utilizar esse carinha aqui, tá bom? O nosso quarto diagrama que é bem utilizado também é o nosso diagrama de estado. O diagrama de estado é útil para modelar o comportamento de objetos em diferentes estados e as transições entre os estados. Eles particularmente são valiosos quando se lida com um sistema que tem elementos com estados complexos, como uma máquina de estados, dispositivos de hardware e sistemas de controle. Vou dar um exemplo bem genérico aqui, ó. O que são estados de um objeto? Olha só. Quando eu, por exemplo, faço um upload de um arquivo para dentro do sistema, o meu sistema passa por alguns estados. Um exemplo. Quando eu subo o arquivo para dentro do sistema, antes de o meu arquivo subir, ele pode ficar pendente, ele pode ficar aguardando a autorização, dependendo da requisição do meu sistema, ele pode dar erro. Então, isso são estados.
Estado do arquivo, pendente. Estado do arquivo, liberado. Estado do upload, concluído. Estado do upload, pendente. Estado do upload, erro. Tá? Isso são estados. Quais estados os meus objetos podem passar, tá bom? Bom, e aí eu tenho um exemplo de um diagrama de estado sobre a solicitação de um login, tá bom? Então aqui quais são os estados que um login ele pode passar? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo aqui nós temos a entrada e a saída do login, e aí existe a validação do usuário. Então quando o usuário ele põe o login e a senha, existe a validação do usuário. Se por um acaso a validação ela falhou, existe a entrada e a saída do login, onde ele pode novamente tentar usuário e senha, ou caso ele tenha esquecido a senha, ele pode pedir para fazer o quê? A alteração de senha, beleza? Novamente, se ele fez a tentativa de login e senha, a validação foi constatada que o login e senha dele é existente, ou seja, a validação deu certo, o usuário é válido, ou seja, ele foi logado para a tela, onde caso após ele seja logado, se ele quiser, ele pode fazer o logoff, beleza? Agora, se ele, por um acaso, esqueceu a senha, fez a tentativa da troca de senha, e aí a tentativa da troca de senha falhou, ele tem a possibilidade de tentar fazer o envio da senha de novo. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que sabe a nossa senha e a gente pede para revalidar, né, ou para alterar a senha, e muitas vezes a gente esquece. Então a tentativa da troca de senha, ela pode dar falha também. Ele vai perguntar lá muitas vezes para você, qual é a senha atual, qual a nova senha? E você vai pôr a senha atual achando que está certo. Só que aí vai falar assim, senha atual inválida ou senha incorreta. Então, entra nesse contexto de falha. Agora, se você fizer a alteração da senha e der certo, a senha foi alterada com sucesso. Beleza? Então, aqui é um estado no qual nós passamos por login e senha. Então, existe a autenticação, existe a validação, existe a alteração, existe o login, existe o logoff, existe a requisição de senha e por aí vai. Beleza? E aí, fora todas essas técnicas de diagrama, que são as partes ilustrativas, nós temos também como técnicas de orientação a objeto aquilo que nós já viemos estudando aulas anteriores, praticamente desde o início do curso, que envolve o que? As elicitações, beleza? Então, além das técnicas de modelagem, a análise orientada a objetos depende das técnicas de elicitação para coletar informações dos stakeholders. Então, nós já vimos, entrevistas, questionários, workshops, observação são algumas técnicas comuns usadas para entender as necessidades e expectativas dos usuários e as partes interessadas. Então, por isso que é muito importante você fazer entrevistas, marcar bate-papos, fazer questionários, fazer workshops, brainstorms e por aí vai. E também temos a prototipagem. Para quem não lembra, a criação de protótipos é uma técnica valiosa para validar requisitos e conceitos com usuários finais. Protótipos de interface de usuário ou mesmo protótipos de classes e objetos podem ser usados para verificar se a visão do sistema está alinhada com as expectativas dos stakeholders. Então, um protótipo, né, fazer um MVP, um protótipo, uma POC, por exemplo, é de bastante e de extrema importância que seja adequado também ao uso de orientação a objetos. E por fim, a validação e verificação, que aqui é onde nós vamos saber se tudo aquilo que está sendo trabalhado está aderente às expectativas. A validação e a verificação são partes essenciais dos processos de análise de requisitos à orientação a objetos. Por quê? Porque envolve a revisão e a validação dos modelos de documentação produzidos para garantir que eles atendam aos requisitos estabelecidos e que não haja ambiguidades ou inconsistências. Nós trabalhamos bastante nisso daqui. Então, o que nós precisamos entender aqui voltado à orientação a objetos é esse contexto. O que é um objeto? O que é uma classe? Tá bom? O que são métodos? O que são atributos? Interessante entender esse conceito, mas vocês vão entender que à medida em que vocês entendem essas palavras, vocês podem assimilar com coisas mais aderentes ou com
Entendimento de forma simples e objetiva. Tudo refere-se a características ou funcionalidades. Por que muda o nome? Porque é termo técnico. Como eu falei, ninguém é obrigado a saber termo técnico, a não ser você que trabalhe na área. Então, como que você vai falar para um usuário final sobre atributos, sobre classe, sobre entidade? Você vai falar para ele de outra forma, com outras palavras, mas que quer dizer a mesma coisa. Você vai falar para ele de sistema, de funcionalidades, de características, de usabilidades, de recursos, beleza? Não é interessante você saber separar. Termo técnico você usa com equipe técnica, termo genérico você usa em todo lugar. O que você precisa saber? Entender e saber o que significa cada um. O que é a classe? Classe pode ser o sistema no contexto geral. O que é o objeto? O objeto pode ser tudo aquilo que tem interação com o usuário ou com qualquer outro sistema. O que são os atributos? O que são as características no caso? Tudo isso é válido para você trabalhar de uma melhor maneira possível. Bom, pessoal, então uma conclusão geral aqui sobre as técnicas orientadas a objetos. As técnicas orientadas a objetos são fundamentais para o sucesso de projetos de desenvolvimento de software, como nós já vimos nas últimas aulas. Elas ajudam a criar uma representação clara e precisa dos requisitos do sistema, permitindo que as equipes de desenvolvimento construam sistemas robustos e eficientes que atendam às necessidades dos usuários e às partes interessadas. A escolha das técnicas a serem usadas depende das características específicas do projeto e das preferências da equipe, mas a combinação adequada dessas técnicas é essencial para um processo de análise eficaz. Então, aqui entra aquilo que eu falei na aula anterior, até mesmo nessa aula sobre depende da empresa, depende da equipe, depende da cultura organizacional, depende do seu conhecimento, depende das ferramentas que a empresa disponibiliza, depende das ferramentas que a empresa exige você usar, depende dos recursos, depende de muita coisa. Mas é sempre bom ter o conhecimento, beleza? A partir das próximas aulas, nós vamos pegar esses diagramas em particular, qual nós vimos aqui, e vamos começar a trabalhar com eles em metodologias práticas, criar algumas coisinhas do zero. Novamente, existem em média de 14 diagramas que são utilizados, cada um com o seu propósito, cada um com o seu dever, cada um para fazer um tipo de ilustração de uma determinada maneira com um determinado propósito. Você deve não apenas buscar esses que eu estou passando, mas, se possível, fazer um cursinho de UML, tá? Aprender aí quais são os outros diagramas, se tem necessidade de saber utilizá-los e por aí vai. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.